você sabe, é dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte, com apoio carinhoso de sempre do Supermarket, que nesse Dia das Mães baixou o preço para você presentear aquela que sempre fez tudo por você. Aponta o celular pro QR Code que tá na tela para aproveitar tudo. Qual samba da semana aí, rapaziada? Poxa, que mole, fogão pro Remo no Newton foi perder de virada. O sul deu dia, pouco tricolor e o time não jogou nada. E lá no Maraca até o fim com emoção. Teve 2 gols pro Gigante, 2 gols pro Mengão. Shakira, que showzão! Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Uma multidão de Inoan! O Flamengo tá falando que foi prejudicado pela arbitragem. Chama o VAR. Agora a imagem. Olha só, as linhas se sobrepondo. Tava na linha, tava em cima da linha. O Vasco empatou. 2-1 ia perder. Mas lá no final do jogo, Hugo Moura meteu o coco e pro abraço foi correr. Nós somos vizinhos, Vocês são vizinhos. São amigos. Tava te sacaneando, 2-0 aí. Achou que tava ganho. 2 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Você imaginava que o Hugo Moura seria o grande herói do jogo? Com certeza, ele esperava. Hugo Moura praticamente no último lance do jogo no Maracanã. Eu vou falar a verdade, vai esquecer no segundo tempo. Cresceu, vamos falar a No segundo verdade. tempo ele cresceu. É verdade, é verdade. Eu vou te falar, se tivesse mais uns 10 minutinhos ia ficar perigoso pra gente. Deu mole, Mengão, que vacilação. Se não dá. Defesa deu uma cochiladinha, toma gol do Hugo Moura. Ah, não, gol do empate, no final que pena. Te falar. Bola aérea com essa zaga do Mengão, é um problema. A vacilada do Ortiz é um problema. Do Ortiz. O Ortiz é que deu mole ali no primeiro gol. Com certeza. Primeiro gol, a bola passou em cima da cabeça Saiu dele. de um alfinete no chão. Subiu mais alto do que a zaga do Flamengo, cabeceou firme para vencer o Rossi. O Flamengo considerou esse empate uma derrota? Tropeço. Pra eles é título. É título. Pra eles é Eu acho que é título. Não tem como. Ele só está aqui hoje por causa do desfibrilador. Foi ressuscitado. Você foi ressuscitado ontem. Se não ganhar, no Rivadavia time que é o primeiro, Fluminense nem pode empatar, ou vou chorar o ano inteiro. O que está acontecendo com o Fluminense? De repente começou a desandar a maionese. Culpa do Montenegro. Eu recebo essa crítica com muita humildade. Culpa do presidente, é? Culpa do Montenegro. Depois que liberou pro Flamengo, não tem como. Adiar aquele jogo com o Flamengo, eles ficaram, ó. Foi a pior vergonha. Zubeldia quer manter o emprego, irmão. Esquece Houve o um Freitas e esquece o Otávio. Freitas, Ó, Otávio. pode mandar embora os dois. A gente Os dois. leva ele lá no aeroporto, paga passagem, Passagem e esquece tudo. eles. Fluminense tem um compromisso, quarta-feira, ao vivo na Globo, Rivadavia e Fluminense. Se não ganhar, irmão, tá confiante? Tem que estar confiante, tem que estar confiante. Tem outra. Vai ser o gol do Savarino. Do Fluminense, Savarino na raça. Quarta-feira o Fluminense ganha do Rivadavia, então. 1-0. Profetizou. O time deu uma pipocada, perdeu pro Remo de virada. Botafogo perdeu em casa, deu mole pro Remo. Situação financeira complicada, tá faltando dinheiro. É preocupante, meu irmão. Eu acho que vai ser vendido O Botafogo vai ser vendido? de novo. Porque não conseguiu manter os resultados, né, do ano que foi campeão. Perfeito. Perdeu todo mundo, perdeu o técnico. E agora ainda tomou uma remada no meio do... Espalmou, voltou já já! Gol! Cafezinho com Escobar. Cafezinho com Escobar. É só chegar. Cafezinho com Escobar. Muito obrigado, Inoan! Isso aí, muito boa tarde, gente boa. Chegando aqui pro Globo Esporte, mandando um abraço apertado para essa galera legal de Inoan. Que energia!
A gente começa, gente, o Globo Esporte com um assunto quente. A treta entre Neymar e Robinho Júnior. Santos abriu uma investigação interna para apurar uma denúncia do Robinho, que tem só 18 anos, contra o Neymar. Ele acusa o Neymar de ter dado um tapa e uma rasteira nele durante um desentendimento lá no treino do Santos no domingo. Aí o Neymar teria se irritado quando foi driblado pelo Robinho Júnior. Os representantes do jovem também pediram as imagens do treinamento e uma reunião com o Santos para avaliar uma rescisão de contrato por falta de condições de segurança no trabalho. Em março desse ano, o próprio Neymar tinha publicado nas redes sociais esse drible aqui que você está vendo, né, em cima do Robinho Júnior, com a legenda: vai vir assim de novo? Essa é mais uma das muitas polêmicas em que o Neymar se envolveu nos últimos meses. Mamba Mentality. No bom português, mentalidade mamba. É um mantra criado pela lenda do basquete Kobe Bryant, que morreu em 2020. Foi inspirado na mamba negra, uma das cobras mais letais do mundo. E significa mente blindada, obsessão pelo sucesso, disciplina para atingir os objetivos. Em novembro do ano passado, Neymar fez um jogo polêmico contra o Flamengo. Ficou bravo com os companheiros, com o árbitro. Ei, você é um... A arrogância do árbitro de hoje, eu nem sei o nome. E até com o técnico por conta da substituição. Me tirar, pô! Logo depois desse jogo, publicou essa foto do Kobe Bryant nas redes sociais. Uma clara referência à Mamba Mentality. Aí você poderia pensar o quê? O homem vai se blindar, né? Focar na Copa, mentalidade mamba neles. Mas o que veio depois tem nada a ver com isso, gente boa. É muito difícil acertar, né? É muito complicado ser. Nossa Senhora. Na vitória sobre o Remo, no início de abril, ele tomou o terceiro amarelo e acabou ficando de fora contra o Flamengo. Soltou os cachorros em cima do árbitro com uma fala machista. E quer ser a figura do jogo, que tem uma falta de respeito muito grande com todos os jogadores. Não foi só comigo, foi com os jogadores do Remo também. Ele não quer papo, não quer conversa. Acordou de Chico. 2 semanas depois, discutiu com um torcedor na Vila Belmiro, no empate com o Recoleta pela Sula. Tu devia ter treinado mais. Tá gordinho. Na derrota para o Fluminense, no Brasileirão, Neymar não jogou bem. Saiu de campo com as mãos nos ouvidos. Muita gente interpretou que ele estava tapando os ouvidos. Mais uma vez, Neymar foi às redes sociais. Ele escreveu o seguinte: chegou o dia em que eu tenho que me explicar por uma coçada na orelha. Não tem ser humano que aguente. Agora, a polêmica mais recente. Tomou um drible do Robinho Júnior no treino e ficou boladão. No meio disso tudo, Neymar meteu 4 gols em 11 jogos no ano, deu 3 assistências. Mas fica até difícil falar sobre futebol com tanta treta, né? É, Neymar, não sei se você pegou muito bem o espírito da mentalidade mamba, hein? Acho que não, né? Quando o Neymar chegou ao Santos, no início do ano passado, Robinho Júnior comemorou muito nas redes sociais, disse que o Neymar era o ídolo dele no futebol, agradeceu a Deus pela oportunidade, falou que estava ansioso para encontrar o Neymar lá nos gramados e o craque respondeu à publicação, disse para o Robinho: teu pai cuidou de mim, eu cuidarei de você. Em 2019, vamos lembrar, Neymar tomou uma caneta de outro garoto, aqui, o Everton, do Cruzeiro. Na época, o Everton tinha só 19 anos, foi chamado lá para completar o treino da seleção brasileira. Neymar toma a caneta, faz a falta puxando o colete do Everton, né? Ficou bolado também. Daqui a pouco, mais informações. Então, a gente vai a Santos com mais informações dessa treta Neymar-Robinho Júnior. Vamos falar de Flamengo, gente, que tá bem demais na Libertadores. É líder do Grupo A, tá com 7 pontos, pega o Independiente Medellín. Jogo lá na Colômbia na quinta-feira. Débora Gares, informações do Flamengo que não tem treta, tá tudo bem por lá.
Por aqui tudo tranquilo, Escobar. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. E em caso de vitória nessa quinta-feira, o time ainda encaminha a classificação para as oitavas da Libertadores, né não? Os jogadores treinaram hoje pela manhã aqui no CT Ninho do Urubu, devem deixar o Ninho por volta de 1h30 da tarde, rumo ao aeroporto, voo às 3h30 para a Colômbia. Amanhã de tarde fazem mais um treino no CT do Atlético Nacional. Paquetá e Pulgar não devem ir nessa viagem, permanecem no Rio de Janeiro tratando lesão, informação da nossa setorista Luísa Sá. Já por outro lado, o Carrascal volta a estar à disposição depois de ter cumprido suspensão contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E quem está feliz da vida é o atacante Bruno Henrique, ídolo da torcida, 35 anos, está de contrato renovado com o Flamengo até 2027, até o final de 2027. As conversas já estavam bem encaminhadas. A assinatura veio ontem, depois do treino da manhã, e o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, prometeu um busto para homenagear o jogador. Vamos ouvir. A gente quer homenagear alguns ídolos rubro-negros, como você, Bruno Henrique, em vida, jogando aqui, de frente para a nação. Então, no final desse ano aí, no aniversário de 15 de novembro, nós teremos um busto de Bruno Henrique para se juntar à galera dos grandes ídolos rubro-negros. É o Busto Henrique, né, Escobar? Com certeza a torcida vai gostar. Um abraço para você. Gostei. Busto Henrique. Valeu, Débora Gares. Notícia em todos os lugares. Vou mostrar para você aqui, a gente fez uma reprodução. Vamos lá, voa lá! Como é que vai ficar o busto do Bruno Henrique? Aí, bonito, hein? Fica a dica, hein, Flamengo? Ficou bonito esse aí. Ele tá desde 2019 no Flamengo, é muito ídolo da torcida, tá na história do clube. Dos 114 gols do Bruno Henrique no Flamengo, fica difícil escolher o mais bonito. Golaço! São 22 gols em clássicos. Nem à toa Copa Líder, rei dos clássicos, né? Metade deles contra o Vasco, a maior vítima do BH. Castigando o Vasco, ele marca pela 11ª vez. Também é complicado escolher o mais importante. Qual flamenguista não lembra daquela reta final da Libertadores de 2019? Os gols no fim do jogo contra o Inter. Ah, 2019, hein? Começou ali a sequência de títulos dessa geração e o Bruno Henrique já levantou 18 taças. Entre elas, 3 Libertadores, 3 brasileiros. E nós estamos em outro patamar. Entrou para a história pelos títulos e pelas entrevistas também. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. Merece mesmo um busto, o Bruno Henrique. Merece. No Brasileirão Feminino, São Paulo venceu o Flamengo, assumiu a vice-liderança. Mostrar os gols para você. O jogo foi em São Paulo. Aí a Gadu cruzou, a Vivi não segurou e a Duda Serrana fez. São Paulo 1-0. Depois a Bia Menezes cruzou na cabeça da Isa Guimarães. 2-0 São Paulo. Jogada da Laísa. Fernandinha só escorou. 2-1 São Paulo, só 2 pontinhos atrás do líder Corinthians. Flamengo caiu para 6º lugar. No próximo bloco, mais informações de Neymar e o Fluminense já está na Argentina para decisão de amanhã na Libertadores. Gente boa, Neymar tem mais esses 4 jogos aqui pelo Santos até a convocação para a Copa do Mundo. Vai enfrentar hoje o primeiro, né? Contra o Recoleta lá no Paraguai pela Sul-Americana. Deixa eu falar com o Murilo Tauro, tá em Santos, para trazer as últimas da treta. Neymar, Robinho Júnior, o que mais sabemos, Murilo? Vamos falar contigo. Pois é, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente aqui no Globo Esporte. A treta ainda está reverberando por aqui. É claro que eles estão lá no Paraguai, mas a sindicância que a gente mostrou ainda está sendo apurada. O Santos fez ontem o último treino antes do jogo de hoje pela Copa Sul-Americana contra o Recoleta. Neymar e Robinho estavam treinando juntos, viajaram juntos. O Santos está no Paraguai nesse momento, esperando o horário do jogo de hoje à noite. O Santos, inclusive, chegou com muita festa por parte do torcedor paraguaio
para receber o Santos e principalmente o Neymar. O Neymar atrai esse tipo de festa em todos os lugares que vai. Toda a viagem do Santos é permeada por muita festa por conta da chegada do Neymar. E em meio a esse caos vivido internamente nos bastidores do Santos, o Santos enfrenta o Recoleta precisando da vitória. O Santos é o último colocado do seu grupo na competição sul-americana e precisa vencer para, quem sabe, ainda ter chances de se classificar para as oitavas de final. Enquanto isso, o Santos, a diretoria, vai apurando e vendo tudo que rolou com detalhes entre Neymar e Robinho. Ainda vai ter muito pano para manga, Escobar. E a gente vai continuar acompanhando. Um abraço para você, Murilo. Fluminense joga amanhã, Libertadores, ao vivo na Globo. Situação na competição não é boa. Fluminense está na lanterna do Grupo C e o jogo de amanhã é contra o líder, o Independiente Rivadavia, que está invicto até aqui na Libertadores. Rafael Sibila, falando de Mendoza, local do jogo. Como é que vem o Fluminense para esse desafio, cara? Fala, Escobar, tudo bem? Olha, um desafio difícil mesmo, porque o Independiente Rivadavia é o líder da chave na Libertadores e também o time de melhor campanha aqui no Campeonato Argentino. O Flu chegou ontem à noite aqui a Buenos Aires. Agora à tarde, o técnico Luiz Ubeldia vai comandar um treinamento no estádio do Godoy Cruz, rival do Independiente Rivadavia. O Flu veio direto de Porto Alegre aqui para Mendoza. É muito provável que para esse jogo de amanhã o Flu tenha o retorno do Lúcio Acosta. Vai estar à disposição no banco de reservas, provavelmente. Sem o Lúcio Acosta, o desempenho do Flu caiu muito nessa temporada. São 7 jogos sem ele, com apenas 2 vitórias. Tem o desfalque do Martinelli, um desfalque aí que o Fluminense terá por muito tempo ainda, mas é o Fluminense ainda buscando se reencontrar. Vai contar com o apoio de alguns torcedores, já encontrei torcedores do Flu aqui em Mendoza, vão estar aqui no estádio Malvinas Argentinas apoiando o time para esse jogo que é muito importante. Uma derrota amanhã, Escobar, não elimina o Flu da Libertadores, mas deixa o time numa situação muito complicada, por isso é importante vencer. Volto contigo, querido. Muito complicado. Rafael Sibila, o repórter que não vacila. Um abraço, bom trabalho para você. E a torcida do Fluminense, como é que tá? A gente foi pra rua saber. Tá vendendo bastante na véspera do jogo decisivo amanhã? Decisivo por quê? A gente vai pra Argentina pra arrebentar, pra ter esse negócio não. Eu acho difícil. Já era, amanhã sai. Eu tô muito preocupada. O Fluminense está caindo de produção. Quando o time tá caidinho, o Fluminense vai lá e levanta eles. Mas agora não, quando precisa, a gente vai lá e pum! É uma todo respeito. Zibeldia, cumpre a tua promessa. Você falou que a gente vai classificar. Ó, tô confiando em ti. Mas também, se vacilar, é rua, hein? Ele custa muito, entendeu? Ele tá custando entender o time. Depois que ele mexe, o time melhora. Tem que botar o Savarino não pode jogar como titular, né? Aí fica botando o Savarino pra ser reserva, aí não dá. Zibeldia, tá gostando do trabalho dele? Fraco. Eu achei ele um bom técnico, mas a diretoria vacilou lá. Mas a revolta não é com o técnico, eu sei que é com a diretoria. No princípio até gostei, mas não sei nem se é culpa dele. Os jogadores bons não estão jogando, que é o Lúcio e o Martinelli. O Lúcio Acosta parece que tá voltando, hein? Tá voltando. Ele ali, quando ele se machucou, o time deu uma queda. É o 10, né, pô? É habilidade. Ele chegando ali, vambora. Baixinho aquele é um sabãozinho, né? É um sabãozinho, Baixinho é muito bom. Não, joga muito. O moleque é muito bom. E tem de pequenininho, tem de levado. No próximo bloco, informações de Botafogo e também do Vasco. Galera do Globo Esporte, aqui é o Beto Feijão. Peço muito para ver o gol Jairzinho na Copa de 70 com a Tchecoslováquia, o nosso furacão. Gerson Jair, vai que o lance é seu, dribla o arqueiro, mata no peito, olha lá, no placar, Jairzinho, olha lá, Jairzinho. Falta 37 dias, junto com a multidão venceremos. Ei, Copa do Mundo chegando. E no Botafogo, hein? Alan deve ser desfalque até a parada para a Copa do Mundo. Ele sofreu uma lesão na coxa direita na derrota para o Remo no último fim de semana. Período de recuperação de 6 a 8 semanas. Botafogo que volta a campo amanhã contra o Racing no Nilton pela Copa Sul-Americana. Fogão líder do grupo com 7 pontos em 3 jogos. Vasco, 13º no Brasileirão, líder do grupo G da Sul-Americana, vai pegar o Audax italiano, que é chileno, amanhã no Chile. Lucas de Sena, direto de São Januário. Quem é que viaja para o Chile, quem fica? Já sabemos, Lucas de Sena.
Grande Escobar, muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Vasco já está no Chile com uma equipe bastante alternativa. Só 3 jogadores que foram titulares no clássico com o Flamengo foram para essa viagem. Os laterais Paulo Henrique e Lucas Piton e o volante Barros. O Vasco não vai ter o técnico Renato Gaúcho, que está suspenso. Punição que recebeu por não ter ido ao primeiro jogo do Vasco na Sul-Americana. O Vasco é o líder do Grupo G com 4 pontos, um grupo bastante embolado. São 3 equipes com a mesma pontuação. Vasco, Olímpia do Paraguai, Audax Italiano do Chile. O Vasco leva vantagem no saldo de gols. Para essa partida, então, esses jogadores devem ganhar uma oportunidade. O Vasco tem 11 jogadores do time sub-20 no elenco alternativo. O elenco principal segue no Rio se preparando no jogo de domingo contra o Atlético Paranaense aqui em São Januário. Escobar, um abraço. Oportunidade para a rapaziada também. Lucas de Sena, o repórter da Voz Serena. E assim nos despedimos. Terminou o Globo Esporte, pode subir as letrinhas. Uma ótima tarde para você. Tchau. Da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, os times cariocas voltam as atenções para as competições internacionais. Depois do empate por 2-2 com o Vasco, o Flamengo já virou a chave. O elenco rubro-negro se reapresentou nesta segunda no Ninho do Urubu e iniciou a preparação para encarar o Independiente Medellín, quinta-feira na Colômbia, pela Libertadores. O Fla lidera o grupo com 7 pontos e, se vencer, garante vaga na próxima fase. Isso é futebol, aconteceu e, como o Jorginho disse ali no vestiário, que sirva de aprendizado. A gente ganhou de 2-0, sabemos que o Vasco ia se lançar e a gente tinha que estar preparado. Para esse jogo, Leonardo Jardim pode ter o retorno de Carrascal, que cumpriu suspensão no Brasileirão. A dúvida é Pulgar. Ele se recupera de lesão no ombro e pode voltar a treinar com o grupo ainda nesta semana. Muitos torcedores do Flamengo nas redes sociais falando: o Flamengo tem que tentar o Robinho Júnior. Robinho Júnior é um bom jogador. Tem que tentar. Será que vai tentar? Eu, como jornalista, eu sou muito curioso. Inclusive, eu sempre falo isso quando eu dou palestras ou alguns estudantes de jornalismo me perguntam o que precisa ter para ser um bom jornalista. Não que eu me considere um bom jornalista, mas eu acho que todo jornalista tem que ser curioso. E eu, na minha curiosidade, fui apurar essa informação. E tem notícia, galera, envolvendo Flamengo e Robinho Júnior. Vamos lá. Primeiro, o Robinho Júnior, ele tem 18 anos, tem apenas 2 jogos no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele ainda tem muito jogo a disputar, caso não queira ir para um outro clube. Ou seja, ele pode disputar até 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Acabou de renovar o seu contrato com o Santos. O novo vínculo vai até 2031, tá? Só para contextualizar toda a situação envolvendo o Robinho Júnior com o Santos. Porque tem gente dizendo que o staff do Robinho está utilizando desse episódio para conseguir uma rescisão de contrato com o Santos. Eu acho assim que isso não faz o menor sentido. O que o staff do Robinho Júnior está querendo é a verdade. Porque muita gente está tirando a situação como mentira ou como se o Robinho Júnior tivesse se valorizando, enfim, se quisessem queimar o Neymar por conta desse episódio. Muito pelo contrário. Os representantes do Robinho Júnior pediram ao Santos as imagens do treinamento para poder provar o que de fato aconteceu. Porque estão tentando jogar a culpa para cima do Robinho Júnior. Então, Robinho Júnior tem contrato longo com o Santos. Robinho Júnior disputou apenas 2 jogos com o Santos. Robinho Júnior não é um jogador muito utilizado pelo Santos, muito pelo contrário, é pouco utilizado. E muita gente fala sobre isso, dizendo como se, por isso que o staff do Robinho Júnior está pedindo uma rescisão de contrato, porque ele é pouco utilizado. Gente, eles acabaram de renovar. E aí foi apurar no Flamengo essa situação. O Robinho Júnior, sim, é um jogador que está na mira da diretoria do Flamengo. Me responderam só o seguinte: o Robinho é bom jogador e todo bom jogador interessa ao Flamengo. Se a gente vai tentar a contratação ou não é uma outra história. Procurei o principal representante do Robinho Júnior, que é o Marcelo Marchesi. E eu vou trazer aqui para vocês toda a conversa. Me apresentei a ele: olá, Marcelo. Perguntei a ele se ele é de fato o representante do Robinho Júnior. Ele disse que sim, foi muito educado, inclusive. E perguntei: verdade que você e o Flamengo estão conversando? E ele disse: não, isso foi quando o Felipe Luiz era o treinador do Flamengo.
Eu perguntei, o Flamengo chegou a fazer proposta na época? Como foi a situação? Ele disse, Felipe queria, Boto queria, mas o BAP resolveu não fazer contratações nessa última janela. Ou seja, foi antes mesmo de o Robinho Júnior renovar o contrato com o Santos. E aí perguntei, e agora no Santos, como fica? Na verdade, essa parte jurídica está nas mãos dos advogados da família, mas acredito que não haverá a rescisão no caso que eu perguntei. E eu perguntei, tem alguma proposta de algum clube para ele? Aí o Marcelo respondeu, eu nem consegui ler todas as mensagens hoje, mas pelo menos 4 diretores de clubes entraram em contato. 3 clubes do Brasil, ele me disse. Então, assim, o Flamengo não fez proposta nesses últimos dias, digamos assim. O Flamengo já demonstrou interesse no Robinho Júnior nos tempos de Felipe Luiz. O Boto, que é o atual dirigente do Flamengo, também demonstrou interesse. Ele é um cara que entende de futebol, inclusive eu acho que isso é uma grande virtude de um dirigente, um diretor de futebol de qualquer clube, e o José Boto, ele tem essa virtude, é um cara que sabe debater sobre futebol, e ele debate sobre futebol com o seu treinador, no caso era o Felipe Luiz e agora é o Leonardo Jardim. Flamengo vai tentar? Seria, digamos assim, leviano da minha parte eu dizer que sim e dizer que não, não tem como eu cravar isso, é tentar prever o futuro. O que eu posso dizer para vocês lá no Flamengo me garantiram que é um jogador que eles gostam. O empresário do Robinho Júnior já disse que o Flamengo demonstrou interesse e agora, se vai tentar ou não, uma outra história. Mas o Flamengo já tentou, ou melhor, já demonstrou interesse, mas na ocasião o BAP não quis avançar com esse interesse. Tanto é que o Felipe Luiz queria, como disse o Marcelo aqui, e o José Boto também queria. Eu espero que tente, porque o Robinho Júnior é um bom jogador. Jovem, 18 anos, potencial de revenda, potencial de crescimento ainda, tanto na parte física, também na parte técnica. Então é um jogador extremamente interessante. Não seria fácil, ele acabou de renovar o contrato dele. Agora, supondo que ele consiga essa rescisão, se de fato os representantes dele tentarem essa rescisão, o que eu acho que não vão fazer, tentar essa rescisão de contrato. Eu só acho que eles estão buscando a verdade. Porque depois que a notícia saiu, e todos os jornalistas estão repercutindo, todos os programas, estão tentando fazer uma narrativa como se o Robinho Júnior fosse o culpado. Gente, não faz o menor sentido isso. Como é que você vai culpar o Robinho Júnior por ele ter dado um drible e ele ter, entre aspas, apanhado desse jogador que no caso é o Neymar Júnior? Não faz o menor sentido. O menor sentido. Estão querendo culpar a vítima, na verdade. É basicamente uma pessoa que é assaltada às 10h30 da noite na rua, aí vai à delegacia, o delegado vira para essa pessoa também, né? 10h30 da noite na rua, gente, assim, tudo bem que é mais perigoso andar 10h30 na rua, mas você não pode culpar a vítima nesse caso, basicamente estão tentando fazer com o Robinho Júnior. Mas sobre o Flamengo e o Robinho Júnior, já teve interesse, nesse momento não tem nenhuma negociação, nenhuma tratativa. Cara que mais fez gols. É um levantamento publicado hoje no UOL, mostra que o Pedro é o líder na artilharia entre os atacantes que estão no radar do Ancelotti. Tem uma tela aí. Pedro fez 8 gols e uma assistência em 10 jogos. O Vini Júnior fez 4 gols e uma assistência em 7 jogos. Igor Thiago, 3 gols em 4 jogos. O Matheus Cunha, 2 gols em 3 jogos. E por aí vai. Ele ainda não foi chamado pelo Ancelotti. Tudo bem, ele joga numa outra liga, a Liga Brasileira. Não é a Premier League e tal, embora seja uma liga bastante disputada. Mas o fato é que ele tem feito muito gol. Esse é o trunfo dele, para possivelmente ser chamado pelo Ancelotti, né? Não é a Premier League, mas é melhor do que, por exemplo, a Liga Francesa, né? E, pelo menos na minha visão, é uma liga de nível técnico mais alto do que a francesa. Acabou que na terça passada, quando eu estava aqui, eu ainda não tinha essa apuração, mas o Pedro está no radar do Ancelotti, né? Ele acabou indo ao Maracanã, muito provavelmente para isso, né? Para ver o Pedro. A questão é que justamente esse fato dele não ter estado nas listas anteriores, porque ele teve essa arrancada mais para o final, próximo da Copa, é um problema para ele, digamos assim, porque você tem o Igor Thiago e o Hendrick foram muito bem avaliados, também estão fazendo gol, então eles estão na frente. Agora, tem uma composição ali dos jogadores de ataque, que a gente não sabe quem que ele vai chamar para ser o substituto do Estevão, configurando que ele provavelmente não vai para a Copa, se vai chamar um
cara de lado mesmo, e aí o Ryan seria o principal, ou se ele pode chamar o Pedro e usar o Endrick mais lateralmente, enfim. O Pedro está fazendo por jus ser convocado. Se ele vai ser convocado ou não, vai depender muito mais de circunstâncias ali da montagem final do que o Ancelotti pretende como estratégia para a Copa do Mundo, né? Mas assim, jogar bola para ser convocado, ele está jogando. Tá jogando, não tá? Tá jogando. Eu tenho curiosidade para saber como vai ser a relação do Ancelotti de não ter visto de perto, né? De não ter conseguido convocá-lo, como a gente mostrou na tela. Todos eles foram chamados em algum momento. E o Ancelotti, ele pode levar isso em consideração, né? Agora, entre Pedro e Igor Thiago, eu preferia levar o Pedro. A questão é como o Ancelotti vai lidar com isso. E uma outra coisa que joga a favor pro Pedro é que no meio desse caos todo que é o nosso calendário, o Pedro está jogando muito, ele joga praticamente o dobro de vezes do que o Igor Thiago no Brentford. Então acaba tendo mais chance ainda para mostrar, como eu estou jogando, olha quanto gol, faz gol contra o Vasco, dá assistência e ele vai jogando. Então isso é legal também para o Pedro, né, sob o ponto de vista da pressão popular, para que ele vá. Eu, entre os dois, preferia o Pedro, mas eu também tenho dúvida de como vai ser essa questão do Ancelotti. Arnaldo, seco para você. Carlo Arnaldo Ribeiro Ancelotti. O Pedro vai ou o Pedro não vai? Não vai. Uia? Não dá, porque aí que tá. Diferentemente de outras disputas, os concorrentes dele estão muito bem, né? E assim, pode ter uma questão de gosto, de estilo, de recurso técnico, de... Agora, Igor Thiago, 22 gols na Premier League, não é qualquer coisa. Não é na liga qualquer, na principal liga do mundo, né? Ele só fez menos gols que o Haaland, né? Num time pequeno, não é no Flamengo. Então, assim, a temporada dele é espetacular, não é qualquer coisa. E acho que os outros centroavantes que enfrentam... e nós temos nessa lista que você mostrou aí um monte de centroavantes na Premier League. O João Pedro, o Igor Jesus. O João Pedro é o terceiro da lista, né, Arnaldo? Artilheiro da Premier League. Pois é, né? Então, assim, a concorrência do Pedro talvez seja a mais voraz para a convocação. E assim, se ele já está... e tem o Endrick, que é uma situação... que não é uma concorrência direta, porque o Endrick é mais versátil, mas que acaba também, de certa forma, atrapalhando a presença do Pedro, né? Então, eu acho que, a não ser que ocorra, e a gente nunca quer isso, uma lesão de um desses caras, o Pedro não vai. Para mim é simples. Não tem, acho que como, por conta da temporada que esses outros caras fizeram e que já foram observados e estão disputando uma liga, a liga mais complexa de todas, fora o Endrick que joga na França. Agora, um cara dessa batemos lista de novo aí, a nova meta. A nova meta, já falei. Garoto. O cara dessa lista que a gente está vendo na tela, que não está jogando bem e que está garantido porque fez nas últimas convocações é o Martinelli, né? Que, assim, tá mal, assim, não tem sido protagonista nessa reta final de campanha do Arsenal, e provavelmente vai pelo que mostrou nas últimas convocações. É o oposto do Pedro, né? Que o Pedro tá super bem aqui, agora, e pode não ir por não ter conseguido lá atrás mostrar para o Ancelotti que ele merecia. Pois é. Outra coisa aqui que tem a ver com o Flamengo também, que eu queria falar. Quero mostrar para vocês porque o Bruno Henrique terá um busto no Flamengo. Olha ele aí. Vamos ouvi-lo. Esse ano, no aniversário do Flamengo, nós vamos fazer um busto em homenagem ao Bruno Henrique. Então, eu sempre acreditei que as grandes homenagens, Dani, a gente deve fazer em vida. Na cultura católica é aquela coisa, né? A gente acaba reconhecendo as pessoas. Todo mundo, quando morre, vira legal. Todo mundo descobre as coisas boas que as pessoas faziam. E eu acho que a gente tem que trabalhar para mudar. Isso é uma coisa na nossa cultura que não é legal. Então a gente quer homenagear alguns ídolos rubro-negros, como você, Bruno Henrique, em vida, jogando aqui, de frente para a nação. Então, no final desse ano aí, no aniversário de 15 de novembro, nós teremos
um busto de Bruno Henrique para se juntar à galera dos grandes ídolos rubro-negros. Tá aí então, ó, busto do Bruno Henrique, uma das figuras relevantes, aí tem muitos, né, dessa turma do Flamengo poderoso, tem muito cara importante, mas enfim, o Bruno Henrique vai ser homenageado com um busto no Flamengo. Ô, Arnaldo, a gente tava falando aqui, né, até não tem os números aqui, 400... Tá no busto, né? Hã? Tem que caprichar, às vezes as estátuas, verdade. os bustos ficam Exatamente. caprichados. Isso é uma questão. Só pra... Caprichado. Fala, Rodrigo. Não, Tirone, só para contextualizar, eu não sei onde eles vão botar o busto do Bruno Henrique, mas na sede da Gávea já tem, por exemplo, os campeões de 81 tem uma série de bustos lá perto do museu, né? O Zico tem uma estátua na porta da sede, mas tem vários bustos, não sei se eles vão botar exatamente ali, mas o Bruno Henrique é um jogador do tamanho desses jogadores de 81, né? Exatamente. O Palmeiras tem busto do Oberdan Catani, tem busto do Marcos. O critério do busto do Palmeiras é um pouco diferente, só pode ter jogado pelo Palmeiras ou no caso do Ademir da Guia que jogou pelo Bangu lá atrás, não é exatamente só pode ter jogado pelo Palmeiras, mas o Bruno Henrique no Palmeiras, pelas regras que normalmente eles levam, não teria busto por ele ter a trajetória que teve no Santos e tal, né? Sim. Então é um critério diferente. Eu fiquei curioso, Rodrigo, dessa geração atual, o Bruno Henrique vai ser o primeiro, o Arrascaeta, Gabigol, eles já tiveram também ou só o Bruno Henrique foi o primeiro mesmo? Não, porque eu saiba, posso estar errado aqui, posso até conferir depois, mas eu acho que é o primeiro. Eu acho que tem a ver também com ele ele vai fazer mais um ano de renovação, e não sei, não posso cravar aqui porque ele fisicamente é um cavalo, né? Mas enfim, é possível que seja o último dele, né? Ele já até especulou de se aposentar no final desse ano. Acredito que o Arrascaeta é um jogador que tem o mesmo tamanho do Bruno Henrique, né? Enfim, então pode ser que no futuro, como ainda está na carreira do Arrascaeta, ainda vai durar mais tempo no Flamengo, talvez você tenha esse motivo também.